Posto Alto da Serra informa. Em 5 segundos, canal aberto. Olá, gente amiga, aquele abraço, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 9 de junho. Estamos de volta ao vivo aqui no canal aberto e daqui a pouquinho nós vamos conversar com o secretário de Saúde, Dr. Mosconi, está com a gente. Hoje, inclusive, daqui a pouquinho, haverá uma reunião do Comitê Gestor do Coronavírus. Ontem foram divulgados novos números, aqui em Poços de Caldas. Eu vi também pela imprensa regional números da cidade de Extrema. E olha, é extremamente preocupante a situação nessa cidade, menor que Poços de Caldas, mas vizinha aqui, ali perto de Pouso Alegre. Extrema tem 146 casos confirmados. E o aumento dos casos lá de Extrema aconteceu quando familiares de pessoas de Extrema, do estado de São Paulo, foram lá fazer uma visita naquele feriadão paulistano e aí aumentando de forma assim impressionante o número de casos lá na cidade de Extrema. Mas nós vamos pedir um rápido intervalo e o canal aberto volta daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui no canal aberto, Dr. Carlos Mosconi, secretário de Saúde, muito obrigado, dentro da sua agenda, sempre cheia, sempre com muitos compromissos, arrumar um tempinho para vir aqui conversar com a gente, com os telespectadores, com a população de Poços de Caldas. Uma boa tarde. Boa tarde, doutor Carlos, prazer estar aqui com você, com a Ivonete, aqui com os nossos telespectadores, é uma oportunidade para conversar um pouco, trocar ideias e trazer as informações que a gente tem. Daqui a pouquinho eu queria pedir para a nossa equipe colocar na tela o cartaz de ontem do boletim que a Secretaria de Saúde divulgou com os novos números do coronavírus aqui em Poços de Caldas. Tudo bem, Ivonete? Uma boa tarde para você também. Muito boa tarde, Antônio Carlos. Ótima tarde também ao secretário Mosconi. Boa tarde para você, onde quer que esteja. E vamos juntos a mais um canal aberto. Você já pode participar pelo 3721-6955. Participe também pelo WhatsApp 99230-3040 ou participe também através do nosso Facebook, canal aberto. Bom, gente amiga, começar o programa hoje agradecendo o maestro Agenor Ribeiro Neto, ele que agora está produzindo linguiça, fresquinho, trouxe para a gente aqui, novos sabores. O senhor gosta, doutor Mosconi? Gosto, sem dúvida alguma. E o maestro é talentoso para fazer as coisas. Multifácil. Olha aqui, ó. Deve ser muito bom. Que beleza, Que maravilha. Mostra aqui, por favor. Queria agradecer muito o maestro, que presenteou também a Ivonete. Obrigada, maestro. Maravilha, maestro, muito obrigado. Ele que está numa batalha imensa aí para ajudar os músicos de várias orquestras numa situação difícil, doutor Mosconi? Sem dúvida. Porque ninguém sabe quando que os eventos com o público voltarão a acontecer, É uma pena numa cidade como a nossa, A cidade que tem uma vocação musical. O maestro é uma figura importantíssima e ele é muito útil aí para esse pessoal que gosta de música, que pratica música. Ele é um excelente professor e a gente lamenta que essas coisas estejam acontecendo, O senhor não tem nem previsão para voltar a shows e eventos assim com aglomeração de pessoas? Olha, não tem Só na Nova Zelândia, doutor Mosconi? Lá voltou tudo ao normal. Que coisa fantástica, Nova Zelândia. Maravilha, hein? É o exemplo para o mundo inteiro, viu? A Nova Zelândia, fabuloso, viu? E uma primeira-ministra, comunicativa. Primeira-ministra, simpática. Bacana, Dá até inveja da Nova Zelândia, Mas o cartaz aí, o boletim está no jeito? Doutor Mosconi, queria que o senhor fizesse uma avaliação, casos confirmados aumentando um pouco para 89,
68 recuperados, 4 óbitos, né? É. Teve um senhor que faleceu no último final de semana. Foi. Essa maior incidência, né, de homens, 67,4%, e de 30 a 39 anos, 29,2%. Nós temos 6 pacientes internados numa UTI. Eram 4 até outro dia, né? Isso. Isolamento domiciliar, 11. Leitos ocupados, 23,40%. Óbitos em investigação, nenhum. Não residentes, 2. Testes realizados na rede pública e privada, 1.216. Qual que é a sua avaliação, Então, né, desses números aí, um mês e pouco após a mudança, né, com a reabertura do comércio e outras atividades também? Antônio Carlos, primeiro é o seguinte, esse boletim, você vê que ele é muito bem feito. Ele é amplo, ele pega tudo, né? As informações Bem didático são mesmo. importantes e é muito claro, né, para a gente bater o olho e ver as coisas. Então, nós temos hoje 89 casos confirmados, 68 recuperados. Significa que, desses 68, muitos tiveram a doença e recuperaram, e alguns nem tiveram a doença e eles foram assintomáticos. Então, é um número expressivo, né, de casos nessa condição. Tivemos 4 óbitos, como você falou, o último caso foi... Nós passamos um bom tempo sem ter óbito, tivemos o último óbito no final de semana. A maior incidência é em homens, incidência grande em homens. Essa incidência é variável, mas de maneira geral é maior nos homens mesmo. E aqui um fato interessante que nós temos aqui, quando eu falo interessante é porque é meio inusitado, não é uma coisa tão comum, porque nada disso aí acaba sendo interessante. Mas a incidência é de 29,2% em pessoas de 30 a 39 anos. Então, tem um fato aqui que vale a pena registrar, que a incidência em pacientes idosos aqui em Poços de Caldas tem sido baixa, não tem sido alta. Isso mostra também um certo, quer dizer, o cuidado que nós estamos tendo com os pacientes idosos. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas tinha que fazer uma abertura maior para os idosos, fazer isso. Não, nós achamos que nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo, cuidando bem dos idosos. Tanto assim que eles têm uma incidência mais baixa da doença. E temos os casos em UTI, nós tivemos, então é bom chamar atenção para o aumento do percentual de casos dos leitos de UTI ocupados, 23,4% hoje. Isso significa que a doença aumentou um pouco, ela tem aumentado. Nós tínhamos uma incidência de 12%, depois foi para 15%, depois foi para 18% e agora está em 23%. Então isso mostra que a doença não acabou, não. Nós estamos numa fase ainda ascendente da doença. Eu penso que nós não tenhamos chegado no pico ainda da doença. É bom que as pessoas considerem isso. Porque, de repente, você sai na rua e fala, mas, pô, cadê a máscara? Agora está aumentando o número de pessoas sem máscara. Demais da conta. Pois é, mas Demais. não pode. Domingo mesmo eu vi pessoas assim, que têm uma boa aparência, jovens, né, que deveriam ter uma outra cultura. É isso. Caminhando, pedalando na João Pinheiro, sem máscara. Não pode. E juntas. O que eu quero dizer é o seguinte, até a prática esportiva, até de repente você tem que respirar muito, ele ofega, e muitas vezes tem que ficar sem máscara mesmo, por causa do oxigênio. Mas a pessoa andando pela rua, normalmente, ele não pode ficar sem máscara, Antônio Carlos. Não pode. A máscara é uma proteção importante para ele, para as pessoas que estão à sua volta, para os seus familiares. Ele não pode andar na rua, não pode entrar no comércio, não pode entrar no restaurante sem máscara. A máscara é indispensável. Então não vamos pensar, a doença está sob controle. Não está, não. Nós estamos numa fase ascendente da doença e nós podemos chegar no pico daqui a pouco. Então, todos esses cuidados nós temos que fazer com que eles sejam até exacerbados, para que a doença continue sendo evitada e o povo sendo protegido. Muito bem, vamos lá para o Posto Alto da Serra, o combustível de qualidade, o melhor preço, gente amiga. Com aquela ducha, o cafezinho, vale a pena, hein? Posto Alto da Serra. Olha o etanol, hein? Olha o preço do etanol, 2,449, gasolina, 3,699. Não tem erro não, é imbatível mesmo. Diesel S500, 2,899, diesel S10, 2,999. Posto Alto da Serra, a sua melhor opção. Bom, doutor Mosconi, tem muita gente que defende, claro, o isolamento e tal, mas também há preocupação com a economia, né?
O senhor entende que foi positiva essa reabertura do comércio e outras atividades também? Eu entendo que sim. Eu acho que nós fizemos uma avaliação muito cuidadosa, o prefeito também foi muito sensível nessa questão, e nós cuidamos da saúde. Você vê, nós ficamos 40 dias fechados, e a abertura depois foi uma abertura, vamos dizer assim, gradual, foi uma abertura total, de maneira nenhuma, não está sendo até agora. E ainda tem setores da economia que são importantes que ainda estão fechados, como, por exemplo, o turismo, os hotéis e tudo mais, e até num prejuízo considerável para esse setor, entendeu? As barreiras estão fechadas, o que me parece ainda uma situação importante. Então, agora, é preciso que a gente entenda também que a gente não pode quebrar a economia aí totalmente, isso não é possível. Em algum momento as coisas vão continuar abrindo, isso está acontecendo em vários lugares, e aqui nós temos que cuidar muito da saúde, igual nós estamos fazendo, sempre considerando o número de pacientes, a incidência nesses pacientes, o número de óbitos que nós temos e o número de leitos de UTI ocupados. Isso é muito importante. Agora, quero também salientar que o sistema de saúde tem dado resposta para a nossa situação e tem dado também uma segurança para a nossa população. Os pacientes que procuram o nosso sistema de saúde, os nossos PSF, as nossas urgências e emergências, estão sendo atendidos de uma forma absolutamente normal, com disposição. Quero louvar a atitude dos profissionais de saúde, que na sua absoluta maioria têm sido extremamente competentes, solícitos e têm dado a assistência que a população precisa ter. E isso acontece também com os hospitais. Então a gente está numa situação aqui, com uma situação, vamos dizer assim, com segurança. Mas só que nós temos que ter o cuidado, porque eu quero voltar a repetir que a doença não acabou. Nós ainda estamos numa fase de enfrentamento com a doença. Nós ainda estamos segurando a transmissão dos vírus da cidade. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. As barreiras vão continuar. As barreiras continuam. Agora vem outro feriado aí, importante que as barreiras continuem. E você citou o caso de Extrema. Então, não é só que as pessoas que vêm, o turista que vem, mas são os parentes que vêm aqui das pessoas daqui, como aconteceu lá em Extrema, vêm passear aqui no feriado, só que trazem os vírus. Então é importante que isso, na medida do possível, seja evitado. Não convidem seus parentes que moram fora, para vir aqui nesse momento. Não vale a pena. Para que nós vamos correr? Deixa uma outra oportunidade. Isso aí vai passar, daqui a pouco nós vamos conviver todos juntos novamente, mas agora não é o momento, não. É o momento de falar para você que se o gás acabou, chama o Palácio dos Fogões, chama o Castelo Gás, na hora. Fácil, viu? Mais de 30 anos de tradição, 0800 283 3277 ou 3722 3277, Palácio dos Fogões e Castelo Gás, na João Pinheiro, pertinho ali da Promora. Oi, Bonatti, vamos lá então com mais participações, perguntas aqui para o Dr. Mosconi, por favor. Sim, Antônio Carlos, temos a participação da Josi, ela é professora, quer saber quando as aulas, das instituições, aulas em creche, até faculdade, vão voltar. O Rafael também, ele é de São João da Boa Vista, estudante da PUC Poços, e estão falando sobre as aulas que voltam em agosto, e ele gostaria de voltar a estudar. Será que voltam mesmo? Eu quero fazer um comentário aqui, a ausência dos estudantes, das faculdades principalmente, provocando aí uma queda muito grande na atividade econômica, Muito, porque eles movimentam a cidade. Movimenta a cidade. E são um número expressivo, Então, mas eu queria dizer a Josi, então assim, as aulas, a previsão mais otimista é para voltar em agosto. A previsão mais otimista. Agora, na medida do possível, as faculdades têm condição de fazer aulas à distância, online, enfim, usar desses mecanismos hoje, compreende? Porque isso facilita a vida. Eu sei que muitas faculdades, inclusive a PUC, já está se preparando para isso. Eu acho que isso é importante porque, veja, senão nós vamos perder um ano, Acaba, um semestre já foi perdido praticamente, não é? Creches difícil, doutor? Creche agora, nesse momento, nem pensar. Talvez para agosto, quem sabe? Talvez para agosto. Eu penso assim, nada antes de agosto, compreende? Vamos pensar em agosto. Porque junho está aí, nós já estamos no dia 9 de junho. O pico da doença pode chegar, há quem diga que vai chegar em julho, mas ninguém pode garantir. Doutor, deixa eu fazer uma observação aqui. A gente acompanha o noticiário todo dia.
Aí o pico é em abril, de repente passa para maio, agora é junho, aí vem a informação que é julho. Não está meio estranho isso, não? Difícil para a gente entender? Não, ninguém entende. E tem um chutômetro aí muito grande. Agora, o governo de Minas tem afirmado, você tem visto aí na mídia, na televisão, o pico vai ser em julho, ia ser no começo de julho, agora vai ser no meio de julho, daqui a pouco vai ser no final de julho. Ninguém tem certeza disso. O que nós estamos sabendo é que onde houve um cuidado inicial, o pico ficou achatado. E ele vai se estendendo por mais tempo, compreende? Como está acontecendo aqui. Então não aconteceu o pico até hoje, porque o número a incidência, vamos dizer, não atingiu aquele número elevado que se esperava, o número é mais baixo. Mas isso está bom. Mas que o pico ainda vai ocorrer, ninguém tem dúvida disso. Olha, sexta-feira agora, dia 12, dia dos namorados, e o Pampa Churrascaria preparando uma noite especial para você, trabalhando, seguindo as normas, né, do coronavírus, com pratos executivos, uma variedade deliciosa para você, picanha, né, e tudo mais. E você vai ter, então, oportunidade no jantar, o Pampa aberto nesta sexta-feira, exclusivamente para o Dia dos Namorados. E o Marmitex continua o maior sucesso, faz o Pampa realmente entregando em toda a cidade, pelo 3722-6379. Vamos lá, Ivonete. Olha, o pastor Flávio Eugênio, ele mandando um grande abraço aqui para todos nós, em especial do Dr. Mosconi e equipe, né, que está fazendo um excelente trabalho. E ele gostaria de saber a respeito do turismo, né, quando vai voltar. Então, o pastor Flávio Eugênio, eu vou até complementar a pergunta aqui. O maior número de turistas vem da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E aí que mora o perigo, doutor Mosconi? Aí. O pastor Flávio, então, ele faz a pergunta que todo mundo quer saber aqui na cidade, porque milhares de pessoas trabalham, vive muito do turismo, né? Então, o turismo é uma atividade aqui essencial na cidade. E também o pessoal do turismo já coloca o seguinte, olha, tem alguns lugares que o turismo já abriu. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, Monte Verde abriu. Jacutinga abriu. Então, e outros aqui vamos dizer assim, perto aqui da nossa cidade, por exemplo, Campo do Jordão já abriu um percentual, a Lindóia, Serra Negra. Então, São Lourenço, São Lourenço não, é outra cidade, Caxambu, abrindo o Parque das Águas. É isso. Né? Então, eu quero dizer para todos que nós temos que examinar a questão do turismo com muito cuidado, com muito zelo e com a preocupação da saúde, mas também com a preocupação da economia, que ela, naturalmente, ela também se coloca, porque é uma coisa fundamental. Emprego, geração de emprego, renda, tudo mais, não é isso? Então, nós já vamos colocar, a partir de agora, já conversei até com o pessoal do turismo para isso, na nossa pauta, vamos começar a discutir no comitê a questão do turismo, a volta do turismo, e quando é que ela poderá ocorrer. Não vai ser amanhã, depois? Não, não vai. Mas nós vamos começar a avaliar essa questão, compreende? Vamos ver, sempre analisando a saúde. Qual é a situação da nossa saúde aqui na cidade? Como é que está a situação do Covid aqui na cidade? Tudo isso nós vamos colocar na pauta, vamos analisar com muito cuidado, com muito zelo, mas também com a sensibilidade suficiente para entender que o turismo é uma atividade fundamental aqui na nossa cidade. Doutor Mosconi, e o Parque Municipal Antônio Molinari, sem previsão também? Não, foi eu acho que agora, inicialmente reaberto, depois voltou atrás? Porque a atividade no parque, vamos dizer assim, doutor Ricardo, o parque é um local muito agradável e que recebe realmente muitas pessoas com uma grande frequência. E é um local que se presta muito para a aglomeração das pessoas, entendeu? É difícil controlar, né? Vai um grupo ali caminhar, vai um grupo fazer isso, fazer um esporte, fazer aquilo. Então, essas coisas todas nós temos que também analisar isso, porque esse lazer extremamente agradável acaba sendo prejudicial. Nós vamos abrir daqui a pouco com um contingenciamento que vai ser feito. A academia vai abrir semana que vem, na segunda-feira nós vamos começar a abrir. Musculação, né? Musculação, exatamente. Mas tudo com esse contingenciamento, com esse cuidado. O pessoal das academias, até eles foram muito zelosos na feitura desse contingenciamento, e nós vamos confiar que isso vai funcionar bem, sem trazer prejuízo para ninguém, compreende? Mas tudo isso, essas medidas são medidas
que nós temos, inclusive, que tomar essas decisões e, naturalmente, levar isso para o conhecimento do Ministério Público, buscando a sua compreensão e o seu apoio. Nós não queremos fazer nada, o prefeito tem sido muito cuidadoso nessa questão, a revelia, compreende? Queremos fazer isso com absoluto cuidado para não ter que voltar atrás depois, como algumas cidades fizeram. Por quê? Se a situação piorar, você não tem a dúvida, nós temos que voltar atrás. Tem que radicalizar. Não tem dúvida, isso nós não vamos correr. Se tiver que então piorou, subiu muito, cresceu muito, né? Tá bom, aí tem que voltar atrás, não tem dúvida nenhuma. Olha, hoje é terça-feira, terça verde, nas 4 lojas do Super Vale Dona de Casa. Olha só, o tomate para salada, de qualidade mesmo, R$ 2,79 o quilo. Mamão Formosa, R$ 2,99 o quilo. Cenoura, R$ 2,49 o quilo. Banana nanica, laranja pera, R$ 1,79 o quilo. Abacate, R$ 2,49 o quilo. Olha, também nós temos a beterraba, R$ 1,79 o quilo. Vale a pena economizar nas 4 lojas do Super Vale, Gama Cruz, Assis com Ceará, Jardim Aeroporto e também no conjunto habitacional. A nossa grande amiga Fátima do Parque das Nações. Alô, Fátima, um abraço para você. Ela diz aqui, doutor Mosconi, que o pico só vai acontecer em agosto, será? Então, já é outra opinião, entendeu? A opinião aqui da Secretaria de Saúde de Minas Gerais é que o pico ele ocorrerá mais provavelmente em julho. É isso que está sendo colocado. Então, mas ninguém tem certeza não, viu, doutor? Isso não é matemática, Achômetro não, mesmo. não é. Bom, doutor Mosconi, como é que o senhor viu aí essa confusão do Ministério da Saúde, né, que divulgando os dados só depois do Jornal Nacional, aí agora o Ministério Público interviu, chegou até no STF, né? E que confusão lá em Brasília, né, doutor Mosconi? Não ajuda em nada, né? É uma pena, lamentável. Eu acho que essas informações elas têm que ser muito claras, muito precisas e elas têm que ser levadas ao público. O público tem que saber o que está acontecendo de forma, vamos dizer, sem nenhuma restrição. Até eu vejo aqui, lá no final de semana, teve aí um comentário aqui, porque os dados do fim de semana, eles se repetem, não sei o que, aqui, o nosso boletim. Só que no final de semana, olha, o pessoal que trabalha lá na Secretaria, você tem acompanhado, lá você vê lá, é uma garra danada. É dia e noite, fim de semana, toda hora, todo momento. E o final de semana os laboratórios não funcionam. A maioria deles não funcionam. Então, você não tem como fazer, olha, quantos casos foram notificados? Quantos casos foram? Você não tem como, entendeu? Então, os laboratórios privados estão fechados no domingo, os laboratórios estão públicos também no sábado e domingo. Então, é preciso que haja essa compreensão. A nossa disposição é sempre informar da forma mais clara e transparente possível. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, doutor Mosconi, ele defendeu, estou lendo aqui uma notícia, né, de agora há pouco, uma flexibilização do isolamento social, mesmo após o Brasil se tornar o 3º no ranking de mortes, né, no mundo todo. Em reunião, o presidente, que costuma fazer críticas à Organização Mundial de Saúde, ele citou declaração não conclusiva feita pela chefe do programa de emergências da entidade para pregar a retomada da atividade econômica, né? A epidemiologista Maria Kerkhoff afirmou, né, Van Kerkhoff, que a transmissão da doença por pacientes sem sintomas parece ser rara. Não, isso é mesmo. Traz uma certa confusão aí na população. Você tem os pacientes que são sintomáticos e tem os pacientes que são assintomáticos. Você tem o paciente que faz o teste, o PCR, que ele detecta a presença do vírus. Esse, na grande maioria, quando ele é positivo, os pacientes são sintomáticos. Numa pequena minoria, eles são assintomáticos. Então, quando o indivíduo tem uma carga viral muito baixa, nem ele manifesta a doença. Então, a doença, quer dizer, ele tem um vírus que não, vamos dizer assim, não ataca frontalmente. Ele carrega o vírus, mas não é sintomático. Exemplo mais característico disso aí, as pessoas que têm os vírus e não adquirem a doença são as crianças. As crianças elas transmitem o vírus, elas têm o vírus, mas elas não adquirem a doença, elas não têm sintomas da doença. Por outro lado, quem faz o teste rápido
teste rápido ele detecta não a presença do vírus, mas sim a presença do anticorpo. Se ele for positivo, mostra que, principalmente o IgG, mostra que esse indivíduo já teve o vírus, ele formou anticorpo. E ele só tem anticorpo agora. Portanto, ele não vai transmitir isso para ninguém. Esse fato é muito importante que a gente saiba, compreende? E nós estamos fazendo um levantamento aqui na cidade, não só de pacientes sintomáticos, nós estamos fazendo exames, Antônio Carlos, em todos os sintomáticos nos nossos PSF. Nos dezenas de PSF que nós temos, a pessoa chegou com um sintoma, ela vai fazer o teste. E nós temos feito isso com a incidência baixíssima de testes positivos, o que é importante para nós. E agora vamos fazer a pesquisa que vai iniciar a semana que vem. Nós vamos ter 2 grupos, um grupo da nossa população em geral e vamos também estender isso para os profissionais de saúde, fazer a pesquisa com eles. E isso também porque é uma informação importante para nós, dos pacientes assintomáticos. Vamos ver qual é o índice de positividade nesses pacientes assintomáticos. Só queria ressaltar, na semana passada, o SAMU nos procurou pedindo para que a gente fizesse o teste nas pessoas do SAMU. E nós relutamos porque tem um protocolo do Ministério da Saúde que não permite que se faça teste em pacientes assintomáticos. Mas nós fizemos com os nossos testes, então nós pudemos fazer. Fizemos em 40 funcionários do SAMU, todos eles foram negativos. Que maravilha. Todos foram negativos. Mostra o quê? Então isso é positivo, né, doutor? É ótimo, é muito positivo. O negativo que é positivo. Mostra que eles estão lá protegidos, que enfim, a maneira como eles estão sendo, como eles estão trabalhando está muito bem feita, muito bem arrumada, está tudo funcionando direito. A gente ficou muito satisfeito com o resultado de 40 testes negativos. É isso aí, deixa eu falar da Ótica da Lili, um novo conceito em ótica, Dia dos Namorados, também na Ótica da Lili, com muitas opções para você presentear ele ou ela. Um lindo óculos de sol, vai bem, hein? Óculos de grau, um abraço aí para a Lili, para toda a sua equipe. Ótica da Lili, experiência de muitos anos, hein? Na Barros Cobra, pertinho do Hotel Joia. Bom, hoje nós não vimos ainda como é que está João Pinheiro, né? Estamos devendo aqui as imagens ao vivo da Avenida João Pinheiro nesta terça-feira. Não tem. Vamos ficar devendo mesmo, né? Bom, cartazes de eventos aí, por gentileza. Vamos lá. Dia 11 é quinta-feira, né? Especial uma Live Love. Live Love solidária, né? Com... Olha, especial dos namorados, dia 11, né, Antônio Carlos? É para os casais mesmo, enamorados, a partir das 8h30 da noite. Deixa eu ver aqui que a gente recebe poucas mensagens, não é, Ivonete? Aí deixa eu ver aqui, Lucas Sementilli, que está divulgando aí esse evento. Um abraço, viu, Lucas? Vamos em frente. É o Bazar VIP do Garrapo. Olha só, a partir de... Já começou, né? E vai em frente, né? Esse Bazar VIP, peças de R$2 até R$50 na rua Piauí 451. Vai lá e você vai ajudar, né, os trabalhos do Garrapo. E hoje tem fava, né? Fava com costelinha deliciosa lá no Tiãozinhos Bar. Você pode encomendar no 991-520620. Fava é bom demais, né, doutor Moscone? É uma delícia, né? É muito bom, é ótimo. Vamos lá, e a segunda campanha de arrecadação de alimentos da Paróquia de São Paulo Apóstolo acontece quinta-feira, após a transmissão da Missa de Corpus Christi. Tá joia? Quinta-feira é o dia de Corpus Christi. E domingo tem drive-thru, feijoada beneficente na Paróquia de São Sebastião. Vamos lá, hein? Vamos ajudar também. Alô, Zé Carlos Marques, a todos aí da comunidade. E de sobremesa, você pode levar uma deliciosa canjicada também. Muito bem, feijoada em benefício da Paróquia de São Judas Tadeu é no outro domingo, dia 21, tá? Só R$15. Vamos para o intervalo, então. O Canal Aberto volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta, tempo meio nublado hoje aqui em Poços de Caldas. As perguntas vão chegando, hein, Ivonete? Bom, o Carlos, o doutor Mosconi já respondeu aqui sobre isso, falando sobre omitir óbitos da Covid. O doutor Carlos Mosconi já falou que precisa da transparência. Temos um abraço aqui também do cortesano do secretário de Obras, mandando um grande abraço ao doutor Mosconi, que tem apresentado um ótimo trabalho à frente da Secretaria de Saúde e do muita Comitê. Ajuda do cortesano, viu? É mesmo? Ué. Quando a gente precisa, ele está sempre disposto a ajudar e toda hora tem algum serviço para ele fazer lá, ele é muito solícito. O Júnior Cocão, da Polícia Militar, também manda um abraço aqui para o doutor Mosconi, diz que tem admiração, respeito, por tudo que o senhor faz e representa para Poços de Caldas. Muito grato ao Júnior Cocão, viu, André? Um abraço para você, muito agradecido. E por falar em Júnior Cocão, a gente lembra sempre da polícia, hoje comemorando 245 anos da Polícia Militar aqui em Minas Gerais. Um grande abraço a todos. Parabéns a todos, E temos também aqui a participação da Audiceia. Ela pergunta ao Dr. Mosconi sobre as cirurgias na Santa Casa. Ela diz que necessita urgente dessa operação na vesícula e faz mais de um ano que ela está esperando. Quem? Audiceia. Então, são cirurgias que estavam suspensas, não é? Em razão do coronavírus, mas agora essas cirurgias eletivas, elas já estão liberadas. Portanto, deve ter uma filazinha aí, mas eu acho que já pode providenciar, porque agora essas cirurgias deverão ser realizadas. Então, havia realmente um problema anterior, um problema mais de ordem financeira, de pagamentos e tudo mais. Hoje essas coisas já estão praticamente acertadas. Hoje a deficiência é em razão da pandemia que nós estamos vivendo. Mas a nossa intenção, eu queria dizer à senhora Audiceia, que é regularizar todos esses procedimentos. Não deixar mais esses procedimentos. Esse aí é cirurgia geral, que pode fazer, vamos dizer, daqui a pouco, sem nenhuma restrição. Assim como as demais cirurgias. A nossa luta é para que isso seja normalizado e os pacientes não fiquem nessa dependência extremamente angustiante para eles. Então, a gente procura sempre, nós fazemos até pagamento diferenciado, 2 vezes a tabela do SUS, em alguns casos até 3 vezes a tabela do SUS, a fim de que os pacientes possam ser atendidos. E é assim que nós vamos continuar fazendo daqui a pouco. Tem ainda essa questão da pandemia, nós temos que conviver com ela, então o ritmo, o fluxo não é tão, vamos dizer, normal como a gente gostaria. Mas o que nós esperamos é que essas coisas realmente possam acontecer e tudo isso possa voltar à normalidade, a fim de que as pessoas como ela aqui não fiquem nessa angústia de ter que esperar tanto tempo uma cirurgia. Muito bem, são 12 horas 43 minutos, nós temos algumas fotos aí, procuramos diminuir um pouquinho hoje para aproveitar ao máximo aqui o tempo da entrevista do Dr. Mosconi. Mas, Dr. Mosconi, até comentava com a Ivonete hoje, o senhor está vendo ali um carro, certo? Na Praça Paulo Afonso Junqueira, perto da APAI. Estamos vendo o carro. Pode seguir, por gentileza, com as outras fotos desse veículo? Olha ali, coberto com uma coxa, uma coberta, um carro bem detonado mesmo, pneus já careca. Ali tem uma loja de bicicleta, de oficina de bicicleta, antiga na Vila Cruz. Sabe o que existe ali, doutor Mosconi? Um morador de rua, dentro de rua, o carro é dele, ele mora dentro desse carro, ex-presidiário, mora junto com ele um cachorro que não tem os cuidados devidos. Já imaginou morar dentro de um carro com um cachorro, doutor Mosconi? A população ali está assustada, pessoas idosas que moram nessa praça, ele ameaça, ele provoca. Então, na sua opinião, quem que pode resolver isso? A promoção social, a guarda ou a polícia militar? Eu acho que devia ter uma abordagem primeiro da promoção social. E a promoção social ver como é que ela deve encaminhar uma questão como essa. Porque isso é um risco para as pessoas que moram ali, é um problema social. Para ele também, essa condição, pois é. Eu acho que a promoção social, hoje, o secretário muito competente, o Carlos Eduardo, eu acho que ele deve... ele esteve no programa ontem, mas as fotos chegaram depois. A população está apavorada. Pode tomar essas providências para resolver uma questão que não é fácil, né, doutor Carlos? Isso aí não é fácil resolver. Mas eu acho que
a Secretaria de Promoção Social tem aqui condições para buscar um encaminhamento adequado para essa questão. Preocupante, né? Mas não falta mais nada para acontecer na nossa cidade. Né? E, sei lá, eu mandei ontem para o Tenente Coronel Trajano, vou encaminhar também para o Carlos Eduardo, né? Para que alguém possa... O senhor vê que ele usa o pano para esconder, né? Que ele está ele usa uma máscara aí para se esconder. Exatamente. 12h46 aqui em Poços de Caldas, 12h46. Vamos lá, Ivonete, vamos seguindo aí, por gentileza. Bom, a gente traz aqui o abraço do Ricardo Xavier, parabenizando a todos, né, o doutor Mosconi por tanto carinho e dedicação. O José da Zanetti, ele fala sobre uma chácara do Salvador, no sítio Bela Vista. Ele pede para que a luz seja ligada lá para todos eles. Bom, aí quem é José da Zanetti. José o quê? José da Zanetti. E ele diz assim, ó, sobre a chácara do Salvador, no sítio Bela Vista. Eles estão pedindo para que a luz seja ligada lá para todos eles. Meu amigo, é complicado essa situação, eu não posso responder no ar, porque temos que ver com detalhes junto ao DME. O Ministério Público ele faz objeções, né, legais com relação à ligação de energia elétrica em alguns locais onde não há a legalização por parte do empreendimento imobiliário. Não sei se o fato é dessa maneira aí, né? Se a situação é essa nessas chácaras, tá certo? Eu sei que tem alguns locais aí que realmente é complicada a situação. O Antônio Carlos, temos também aqui a participação de uma mãe, ela está muito preocupada com o filho, né, que pode inclusive perder a visão. E ela, na realidade, a gente traz aqui também uma participação falando sobre o seguinte, olha, você poderia me orientar como é que eu faço para conseguir, gostaria de marcar uma audiência aí com o prefeito, é sobre a abertura das escolas de idiomas. Eles estão precisando abrir com urgência, porque principalmente as crianças não querem mais aulas online. Então, as crianças estão querendo as aulas presenciais. Isso. Eles trabalham com alunos, com uma turma de 10 alunos apenas. Com um número restrito, doutor Mosconi. E o pessoal vai vendo, senhor, desculpe eu complementar, academias vão voltar a funcionar, bares, comércio, funcionou. E com esse tipo de procedimento, seria possível o comitê avaliar, não? O comitê avalia, sim, sem dúvida nenhuma. Mas as escolas são... uma escola com 10 alunos não é comum, uma escola com mais de alunos por sala, por classe. E a gente quer proteger essas crianças, proteger os seus pais e avós, etc. Então, as crianças têm um forte componente de transmissão do vírus. Então, esse cuidado nós precisamos ter. Agora, realmente, o comitê pode avaliar caso a caso. Nós podemos receber essa solicitação e fazer uma avaliação. De repente, pode fazer um contingenciamento para nós. Isso aconteceu com as autoescolas. Já abriram, porque fizemos um acordo com elas. As autoescolas entenderam que tinham que fazer uma restrição ao uso. Então essa solicitação pode ser feita e nós vamos analisar com todo cuidado. O Antônio Carlos, em relação àquela outra participação, né, que nós falamos agora há pouco, dessa mãe que está precisando ajudar o filho, que ele está com risco de perder a visão, ela inclusive encaminhou para a gente aqui vários receituários, né, o pedido já do oftalmologista, e ela pede ajuda então do doutor Mosconi. Mas qual é a dificuldade? A oftalmologia está funcionando normal. Eu sei, doutor Mosconi, me parece, eu estava vendo aí antes do programa começar, a gente dá uma olhada. Esse menino tem 13 anos, né, mora com a avó e corre o risco de perder a visão. Parece que tem a situação, precisa a cirurgia ser feita, vamos dizer aqui o nome, né, o Instituto Donato. Não, mas não há... Uma cirurgia cara. Sim, eu sei, mas tem procedimentos para fazer isso. Já? Não há restrição, quer dizer, não há impedimento, falar assim, ela não vai fazer. Não, ela pode procurar o serviço de oftalmologia, vai ser orientado. Se ela tiver dificuldade, porque muitas vezes não está na tabela do SUS, isso não pode ser feito. Tá bom. Aí tem um outro procedimento que ela deve seguir. Ela tem que apresentar isso, nós temos uma comissão lá, que se reúne, inclusive, toda terça-feira,
hoje já se reuniu de manhã para avaliar esses casos. E quando não há solução, a própria comissão orienta o que a pessoa deve fazer. A nossa orientação, vamos dizer, para a comissão, é que nenhum caso fique sem solução. Está mais um menino de 13 anos. Quando não há né, solução, sabe o que tem que fazer? Procurar a justiça vai dar ganho de causa para ele e nós vamos adotar o procedimento, entendeu? Então, isso que eu quero dizer para essa senhora aí. Ela deve estar muito angustiada. A saúde? Ela pode procurar, porque nós não estamos... Várias vezes o Instituto, Donato ou outro que tenha convênio conosco, ele está fazendo o que deve fazer. Existe um convênio conosco que está sendo praticado, está sendo usado, então está em vigência e, naturalmente, nós queremos socorrer essas pessoas que têm problema de visão grave e que, como se não tivesse solução. Mas a gente procura sempre encontrar uma solução para esses problemas. Olha, gente, faltando 9 minutinhos para 1 da tarde, é um canal aberto, né? Trazendo aqui problemas coletivos, conforme nós mostramos agora há pouco esse carro lá na Praça da Vila Cruz. E, segundo consta, né, a Polícia Militar esteve no local. E só que, às vezes, eu quero dizer uma coisa aqui para o meu amigo Júnior, é o seguinte: as pessoas, principalmente mais idosas, têm medo de represálias. Quando eu recebi essas fotos, essa mensagem ontem, a pessoa que me mandou falou: pelo amor de Deus, não fala meu nome. Entendeu? Então, não tem coragem de ir lá, a polícia ir lá, fazer qualquer reclamação, porque fica com medo. O camarada é ex-presidiário, está morando dentro de um carro. Então, não espere denúncia por parte da população, né? Mas está acontecendo lá, a situação é preocupante aí, né? Então, quando é uma situação tão clara e visível, começa, não precisa nem de denúncia. Né? Não precisa. O fato já é uma denúncia, né? Aí tem que jogar pesado, com todo o respeito. Bom, faltando agora 8 minutinhos para 1 da tarde, a construtora Etapa há mais de 40 anos trabalhando na pavimentação asfáltica, na terraplenagem. A Etapa garante mesmo a estrutura da sua obra, seja ela de qualquer porte. Etapa trabalha em Poços e em toda a região. Vamos lá, Ivonete, vamos seguindo aí, por gentileza. Bom, nós temos aqui uma participação, não quis se identificar, mas gostaria de saber quando vão poder voltar a fazer reuniões, pelo menos um jantar, né, para 10 pessoas. E, olha só, isso é muito bacana, né, esse jantar para as 10 pessoas. Mas temos também, Antônio Carlos, uma outra reclamação, vou aproveitar aqui o momento, e também falar sobre situações que têm ocorrido no contorno, não é? Temos aqui o endereço de uma casa que todo final de semana faz reuniões lá, festas, né, até altas horas da noite. Estão pedindo a ajuda da polícia, que infelizmente até então não compareceu, e estão pedindo também que o doutor Mosconi, com alguma equipe, possa comparecer nessa casa, porque os vizinhos acabam se sentindo muito incomodados. O doutor Mosconi, quero dar um testemunho aqui. No sábado, um morador desse bairro mandou várias mensagens e eu entrei em contato com o Paulo Ney, que tentou acionar a equipe, aí já eram quase 10 da noite, a equipe acabou não comparecendo. Falei com a Polícia Militar, também não foi. Lá no Jardim do Contorno o bicho está pegando lá. Além da aglomeração, o som alto, né, incomodando as pessoas. Agora, é estarrecedor, não é mesmo? Você vê uma situação como essa, quer dizer, a pessoa incomoda todo mundo, incomoda a vizinhança e corre o risco de passar essa doença para tanta gente ali. Nós já temos inúmeros casos que aconteceram, tanto aqui quanto fora daqui, mas muitos fora daqui, pessoas que numa reunião dessa acabou contaminando um tanto de gente aí. Para que nós vamos correr esse risco, meu Deus do céu? Será que não existe essa consciência? Quer dizer, tá bom, então tem que ter fiscalização, mas você vê, fiscalização depois das 10 horas da noite não é fácil. A polícia está cheia de problemas, cheia de serviço, cheia de coisa. Hoje nós fizemos uma reunião lá na Secretaria de Saúde de manhã cedo com o pessoal da Polícia Militar e o pessoal da fiscalização que nós contratamos agora. Eu quero dizer para todos, doutor Carlos e Ivonete, nós fizemos uma contratação especial de 20 pessoas para exercer a fiscalização para nós. 20 pessoas. Já estão trabalhando já. E nós vamos intensificar
esse trabalho, essa fiscalização, onde? Onde for necessário. Um local como esse, nós vamos lá. Inclusive, combinamos com a Polícia Militar fazer um trabalho em conjunto. A fiscalização nossa é a Polícia Militar. Porque tem que ter o apoio da polícia, né? Tem que ter, senão não adianta. É. Então, a fiscalização vai num bar, por exemplo. O bar, você sabe que muitos bares, a grande maioria dos bares estão fechando direitinho, está arrumando direitinho, tudo certo. Mas tem um ou outro que não. Fica lá, aglomeração danada, ultrapassa a hora. Então, a nossa fiscalização com a Polícia Militar vai para cima agora para fechar estabelecimentos. E vai para cima desses locais também onde tem festa inadequada, também para não impedir que isso aconteça, compreende? Agora, a gente não pode garantir, mas será que não vai acontecer mais? Espero que não. Mas eu também quero dizer o seguinte, o poder público não tem condição dele, por si só, resolver todas essas questões. É preciso também que haja uma compreensão da população e essas coisas não acontecerem. Não é possível. Faltando 4 minutinhos para 1h, vamos ver mais algumas fotos, então? Abrindo o leque aí, esgoto, gente amiga, já mandamos, viu, Diego? Para o diretor do DEMAI, lá na Platina, no Jardim Kennedy. São fotos de hoje, ontem também nós mostramos aqui. E fazendo um apelo para o DEMAI, né, comparecer ao local e ver o que está acontecendo, né? Vamos lá. Bom, nós estamos aí no Bortolã. Há tempos atrás, houve uma denúncia a respeito dessa obra, nas margens da represa. Ali funcionava um estabelecimento comercial antigo, pertencente à Sueli. Aí, segundo consta, um empresário comprou e começou uma obra aí, sem projeto, tipo assim, na galega, né? Sem autorização por parte dos órgãos competentes, sem saber aonde que o esgoto seria jogado, certo? Sem um tratamento do esgoto, que seria jogado na represa Bortolã. E na época, então, início do ano, nós enviamos ao secretário Antônio Carlos Alvise, que de pronto mandou embargar a obra. E hoje, moradores nos relataram que caminhões estavam chegando, colocando ali material, ou seja, a obra tendo o segmento. Nós enviamos então para o secretário de Planejamento, senhor Alvise, e ele disse o seguinte: boa tarde, Antônio Carlos, não houve alteração de status por enquanto não, ou seja, continua embargado. Estou pedindo para a fiscalização vistorial. É o que nós esperamos. Se conseguir resolver mais um empreendimento comercial, tudo bem, mas sem autorização, sem aprovação de projeto, não pode, né, doutor Mascon? Não é possível. Não é possível, um né? local como esse, de grande visibilidade, fazer uma obra clandestina, não é possível, não dá. Vamos para o intervalo, então? Muito obrigado, hein? Faltando 2 minutinhos. Obrigado também ao secretário Antônio Carlos Alvise. A gente não é contra empreendimento nenhum, mas irregular, sem alvará, sem aprovação do projeto, aí vira bagunça. Não pode, né? Nós voltamos já já. Estamos de volta, vamos tocando o barco hoje. Doutor Moscone, o senhor nos disse aqui, antes do programa ter início, que haveria uma reunião do Comitê do Coronavírus hoje às 15 horas. Alguma pauta assim específica? Muito. Antes do programa ter início também, os proprietários de bares e tudo mais, pedindo aí para uma avaliação, para esticar um pouco o horário. Tem essa possibilidade? Eu tenho medo de desesticar, entendeu? Não sei se existe essa palavra, não esticar, voltar para trás, entendeu? Porque, eu estou, naturalmente, fazendo uma blague aqui, mas os bares têm sido uma preocupação para nós, viu, Antônio Carlos? Porque tem muita reclamação com relação aos bares. Muitos funcionam bem, tudo certo, mas muitos outros não. Aí tem muita aglomeração, ultrapassa o horário, não tem respeito ao negócio de distanciamento, uso de máscara, nada disso. Ora, eu sei que no bar você vai usar máscara, tudo não é tão fácil, mas não pode. Quer dizer, nós estamos numa fase ainda de combate à transmissão do vírus. É preciso que as pessoas entendam. Então, aí no bar, fica lá um pouquinho e vai embora. Ou leva uma bebida para casa, ou leva um salgadinho para casa. Não ficar lá. Nesse momento,
não é adequado que isso aconteça. E aí, alguns bares, infelizmente, não estão respeitando essa condição e estão ultrapassando o horário, visivelmente. Então, a gente tem recebido queixas, eu estou dizendo, nós vamos estimular agora, exacerbar a fiscalização para que isso não aconteça. Porque se houver muita reclamação com relação aos bares, os bares têm que fechar. Ou tem que diminuir o horário, ou vão ter que fechar. Então, nós temos recebido essas queixas, o prefeito também tem recebido, e nós não podemos ficar ouvindo essas queixas passivamente. Nós temos que tomar alguma atitude. É o que nós estamos querendo tomar. Então, nós vamos dar uma nova chance, vamos aumentar a fiscalização e vamos solicitar aqui que os bares tenham essa compreensão. Bom, no caso do carro moradia, carro-casa da Vila Cruz, meu amigo Júnior Cocão, né, que está comemorando aí a chegada do seu neto Tomás, está feliz da vida, ele diz que é difícil para a polícia fazer uma abordagem sem a reclamação de uma possível vítima. Mas aí a vítima fica com medo também de se identificar, né? Mas ele diz que a polícia vai lá para ver o que pode ser feito, para tirar o carro, tirar o morador de lá, né? E tem gente, ele fala aqui também, e a gente acompanha, né? Nós acompanhamos, que dá comida, dá dinheiro, não é mesmo, doutor? Mantém, entre aspas, esse pessoal nas ruas, né? É uma situação delicada, difícil, eu entendo perfeitamente. Mas eu acho que não pode continuar assim, porque as pessoas têm receio, moram por ali, não é? Têm as suas dificuldades. E eu penso que uma ação integrada da promoção social com a polícia pode encaminhar de maneira bem adequada a uma solução. Doutor Mosconi, tem um pai de uma jovem aqui, atleta de judô, está pedindo, pelo amor de Deus, para ver se consegue a cirurgia de joelho, cirurgia ortopédica. Até pediu aqui para não citar o nome, né? Mas eu estou colocando aqui essa mensagem que então, chega. Antônio Carlos, essa é uma situação igual àquela outra que foi citada aqui da vesícula, da dona Alcélia, se não me engano, é isso? Mas, então, essa é uma situação, é a mesma. E no caso, talvez seja, eu não sei se essa menina, lutadora de judô, teve um trauma. E aí o trauma pode ser considerado como uma urgência. Compreende? E aí isso fica mais fácil de ser resolvido, inclusive. Até digo a esse senhor, se ele quiser procurar a gente da secretaria, de repente ele me passa algumas informações e a gente pode, talvez, buscar uma solução. São 13h05, Ivonete. Vamos colocando aí as perguntas, por favor. Antônio Carlos, tivemos muitas demissões na Santa Casa, né? Nós temos aqui uma pergunta do José Milton, se haveria possibilidade da Prefeitura fazer alguma coisa em relação a isso? Bom, é o José Milton, né, que está perguntando. Olha, a Santa Casa é uma entidade autônoma, ela toma as atitudes lá que ela deve tomar. A informação que nós estamos tendo é que essas demissões eram, do seu ponto de vista funcional, eram necessárias, porque havia um exagero de funcionários na Santa Casa, entendeu? As informações que nós estamos tido, inclusive da nova direção da Santa Casa, do senhor Ricardo Sá e da provedoria, através do senhor Marcos Carvalho Dias, é que essas demissões se faziam necessárias em razão da situação de dificuldade financeira enorme que a Santa Casa estava passando. E nós estamos ouvindo que a Santa Casa continua fazendo o seu trabalho, sem déficit funcional, mesmo com essas demissões, compreende? Então a gente está procurando acompanhar o caso com todo interesse, mas ouvindo esse lado da questão, até porque se dizia que não, que a Santa Casa tem um funcionalismo muito grande, tem um número exagerado. Bem, a gente espera que essas soluções, essas decisões, elas sejam feitas para beneficiar o funcionamento do hospital, nunca a fim de que sejam prejudicados. Doutor Mosconi, tem uma denúncia que nos chegou ontem aqui também, após o programa, sobre o não pagamento da insalubridade, que os servidores da Santa Casa estariam com essa dificuldade, e aí não estão recebendo e, consequentemente, prejudica o trabalho. Não, aí essa questão da insalubridade é uma questão legal. Ninguém pode cortar a insalubridade prevista em lei, entendeu, Antônio Carlos? Se houve corte de insalubridade, eu até fiquei sabendo que teria havido mesmo, as informações que eu tive, não são oficiais, é que elas estavam sendo feitas dentro da lei.
dentro do que a lei preconiza. Então a gente precisava avaliar isso e precisava ouvir o outro lado para saber o que é correto. Mas a informação que eu tive foi essa, que havia um exagero de insalubridade, inclusive fora da lei. Opa, então tá aí a opinião aqui, o outro lado, né, com o doutor Mosconi. Temos mais algumas fotos ainda, por gentileza? Vamos lá. Bom, aí nós estamos lá no Jardim Country Club, perto do novo fórum. Onde será, né? Onde está sendo erguido o novo fórum? Nesse local, sempre, na minha modesta opinião, totalmente inadequado. É Rua Nenê Basso com Flávio Erler, obra do DEMAI, que precisa, claro, de uma recomposição do asfalto. Certamente é para atender aí o novo fórum, que vai ficar no local, né, difícil o acesso, mas paciência, vida que segue, né? Nós já encaminhamos aí pedindo o apoio do DEMAI também. E atingiu ali toda a maior parte da rua Flávio Erler e também da rua Nenê Basso. Ainda bem que a Flávio Erler é mão única, né? A igreja de Santo Expedito que está ali naquele local. Obrigado ao meu amigo José Carlos Marques, que nos manda as fotos. Tem mais? Esse é o Tomás aí, ó, o neto do Cocão, o vovô Cocão. Parabéns, hein, ô Cocão, pelo seu neto, muita saúde para ele, tá? 18 dias, graças a Deus, tá bom? Um abraço ao Tomás, o neto do Cocão. Vamos lá, Ivonete, vamos seguindo aí, por gentileza. A Rosa Silva, que é da Zona Sul, ela também precisa fazer um exame de útero urgente, né? Ela disse que já fez o pedido, ela está com hemorragia todos os dias, ela já foi no PSF, porém eles não têm previsão. Ela gostaria da ajuda do Dr. Mosconi. Não, tudo bem, isso aí eu acho que é um ultrassom que ela precisa fazer, e os ultrassons têm sido feitos aí de rotina, viu, Ivonete? Queria dizer a essa senhora, se ela tiver alguma dificuldade, ela pode procurar a Secretaria de Saúde e a gente vai pesquisar o que está acontecendo, porque os ultrassons, inclusive, nós fizemos, até agora ainda não paramos, alguns mutirões de ultrassom, a fila praticamente está zerada. Então, não sei de dificuldades para isso. É bom que ela nos procure, então, para a gente saber. Nós temos também, Antônio Carlos, uma foto, não é, sobre uma questão que uma senhora está precisando também de um ortopedista. Ela olha aí a situação. Eu acho que é o doutor Wilson Sato que cuida, viu, doutor? É colocação de uma placa e precisa de autorização. Olha só, se não colocar, segundo a família, né, Ivonete, pode perder a perna. Então, mas isso aí no meu modo de entender, é perfeitamente factível. Eu não vejo, quer dizer, o que será que está acontecendo para não estar sendo feito isso aí. Então, eu precisava saber, entendeu, Ivonete? Mas a gente passa depois. Porque a gente não nega uma cirurgia dessas aí de maneira alguma. A Secretaria não faz isso de maneira nenhuma. Temos aqui a participação da Fátima. Ela também gostaria de saber quando ela vai poder receber a Eucaristia. Ela diz que vai à missa, né, ia às missas sempre de manhã, aos domingos, mas infelizmente, né, depois de 3 meses, a mente dela já não está suportando mais essa situação. Não, eu acho que vai passar rápido isso aí. A própria igreja A igreja tomou essa iniciativa que é louvável, de proteger os seus fiéis, de não realizar missas, etc. A própria igreja que tomou essa definição. Mas eu acho que em breve isso poderá estar sendo solucionado. Eu tenho sempre colocado essa situação, qual é o prazo? Eu acho que eu sempre penso em agosto. Falta, vamos dizer, praticamente 1 mês e meio, um pouquinho mais de 1 mês e meio. Eu acho que agosto seria uma data razoável para a gente pensar. Agora, se tudo correr bem, pode ser até que a igreja possa abrir antes, mas não vamos prometer nada não, vamos esperar um pouco. 13h12, abasteça com qualidade e economia todo dia lá no Posto Alto da Serra. Estrada Poços Campestrinho, tem ducha, cafezinho, pirulito, vale a pena, viu? Posto Alto da Serra. Olha aí o etanol 2449, gasolina 3699, diesel S500 2899, o diesel S10 2999 na estrada Poços Campestrinho. Doutor Mosconi, tem uma pessoa que também não se identificou,
dizendo aqui que os estabelecimentos comerciais na Avenida Fosco Pardini, mercadinhos e tal, hortifruti, os funcionários usam a máscara pendurada no queixo, né? E aí os clientes entram de máscara, né? Mas e dentro do mercado também não está tendo o distanciamento, né? E depois eu vou até passar para o senhor aqui, né, para fazer uma fiscalização. Pode fazer uma fiscalização, mas essa pessoa que fez essa queixa tem muita consciência para isso. Né? Eu acho que também ela poderia nos ajudar procurando o dono do estabelecimento comercial e alertando ele. Falou, olha, eu quero ser protegido aqui. Olha. Eu vim fazer compra aqui, tudo bem, dou preferência para o seu supermercado, mas o senhor também devia nos proteger. Pedir para os seus funcionários usar máscara no queixo não significa nada. Para que vai usar máscara no queixo? É só alertar para eles. Muitas vezes uma palavra só, uma palavra com educação, com jeito, a pessoa entende, fala, não, eu vou usar máscara corretamente, não é? Tem um outro lá que virou bar também, o pessoal está tomando lá na calçada. O bar é essa queixa que eu estou dizendo aqui, Antônio Carlos. O bar as pessoas têm que entender, nós temos que passar um pouco sem o bar, deixa o bar para lá, né? Um tempo aí. Depois tudo bem, vai voltar ao normal, mas nesse momento não vale a pena, gente. Vai adquirir uma doença, vai para o hospital, vai para a UTI, vai correr o risco de morrer, vai correr o risco de passar um problema para outra pessoa. Não vamos fazer isso. Vamos ter bom senso para isso, pelo amor de Deus. Muito bem, Ivonete, vamos lá então, por favor. Antônio Carlos, temos aqui a participação do seu Paulo Danilo. Ele gostaria de saber sobre a flexibilização, né, do horário da gratuidade dos idosos. Ele lembra também que muitas reclamações do Conselho foram também para a Câmara dos Vereadores, né, que já entraram com pedido de informação. Na verdade, eu sempre me posicionei respeitando a decisão do comitê, contrário a essa restrição, né? Dr. Mosconi certamente tem as suas razões, né? Inclusive hoje a vereadora Cissa está entrando com um projeto de decreto legislativo sustando esse item aí do decreto que restringe o horário para os idosos utilizarem o transporte coletivo. Segundo consta ontem, doutor Mosconi, só num horário tinham de manhã 32 idosos no mesmo momento, dentro de um ônibus. Olha, você se lembra que você mostrou ali o boletim de hoje? E a incidência maior é em pessoas de 30 a 39 anos. Você viu da doença? Tá bom. E aí as pessoas perguntam, mas não seria nos idosos? Em muitos lugares não ocorre nos idosos a incidência maior? Exatamente. Aqui não. Então eu quero dizer que tem razões para isso, mas uma delas é o cuidado que nós estamos tendo com os idosos. É a restrição que nós estamos fazendo aos idosos, ao horário da transporte coletivo, ao horário do comércio, ao horário que eles podem sair. Esta providência, Antônio Carlos, tem sido positiva. Se nós estivéssemos fazendo isso tudo, fala, mas a incidência nos idosos está muito alta, a gente tem que rever. Agora não. Eu acho que nós temos que manter essa prática, porque é uma proteção, nós entendemos assim, é uma proteção que nós estamos fazendo aos idosos. A incidência da doença dos idosos aqui é mais baixa do que em muitos lugares. Bom, nós recebemos também uma reclamação aqui de um companheiro, né, dizendo que ônibus, né, da auto-ônibus circular estão andando mais cheios, em determinados horários. Ontem mesmo eu vi, à tarde, com os meus próprios olhos, alguns ônibus bem vazios, vamos dizer assim, né, no período da tarde. Agora, em alguns horários, eu até fiz um pedido aqui ao Dr. Mosconi para que ele abra um espaço aí na agenda para conversar com o pessoal, de repente para estudar algumas alterações nesse sentido, para atender às reclamações que nós estamos eu acho recebendo. A Circular é uma empresa aí com grande experiência, uma empresa idônea. Quantos anos, né? Que está aí prestando um ótimo serviço para a população, um bom serviço, todo mundo reconhece. A maioria dos ônibus, a gente vê, eu também observo isso, os ônibus não estão lotados, a maioria das vezes. Tem horários de pico, alguns horários especiais e para alguns locais especiais em que os ônibus estão mais lotados. Ô, Antônio Carlos, e aí não precisa ninguém ver e chamar atenção nem nada. A Circular, ela tem toda a condição para avaliar isso aí.
Mas, E tomar providência, falar, não, em vez de ter um ônibus, vou botar 2, vou botar 3. Esta iniciativa, eu não vejo nenhuma dificuldade em que a Circular possa tomar. Eu sei, talvez está vivendo problemas, teve que fazer uma demissão agora grande, a gente lamenta. Caiu muito. O movimento. Caiu, né? Tá. Mas ela também precisa que haja colaboração da Circular. É preciso que haja compreensão da Circular. Em horários de pico, em momentos de pico, ela tem que disponibilizar mais veículos, a fim de atender de forma correta a população nesse momento que nós estamos vivendo de epidemia. Então, eu sei que ela faz a higienização que precisa fazer, tem álcool gel nos ônibus, tudo bem. Mas eu acho que tem alguns horários que ela tem que rever a sua posição. Último intervalo, canal aberto, volta daqui a pouquinho. Pode ir lá, doutor Carlos, você mas não é do jeito que eu gostaria. Estamos de volta, né? Ao vivo aqui no canal aberto. O secretário Alvise mandou uma outra mensagem aqui, né? Dizendo que a equipe de fiscalização da Secretaria de Planejamento estava a caminho lá do Bortolã para ver aquela obra que não tem alvará ainda. Essa obra aí, que segundo consta, estava, né, voltando, né, a ter aí uma movimentação, certo? Muita gente mandando um abraço aqui para o doutor Moscone, o pessoal dos bares pretendendo falar com o secretário, com o prefeito, né? Mandou um abraço aqui para o Ataíde, que é lá da Zona Sul, dizendo que o movimento caiu muito, se poderia flexibilizar aí nos domingos, doutor Moscone. Vamos avaliar, né? Eu acho que os domingos tem que ser reavaliado mesmo. Mas assim, o Antônio Carlos, o bom senso tem que prevalecer, você compreende? Se houver disposição de não ter aglomeração, fica tudo mais fácil. Nós não estamos fechando isso, fechando aquilo sem razão, não. É o nosso medo, é o nosso receio de que haja aglomeração. E, como eu disse, a doença está numa fase ascendente ainda. A gente fica meio tranquilo aqui, parece que não tem acontecido muita coisa. Mas vocês observem o boletim diário, para ver que a doença não está caindo, não. Ela tem subido, não é uma grande subida, é uma subida leve, mas está subindo. Então, a gente precisa tomar os cuidados. Eu falo isso para você cuidar de você cuidar dos seus familiares. Isso é que eu acho que é uma coisa muito importante e para a gente não correr esse risco. Bom, Ivonete, para não correr risco também de reclamações aí no final do programa, vamos com as perguntas, por favor. Antônio Carlos, temos muitas reclamações, são de aglomerações que acontecem à noite ali na Praça do Museu, sem contar o barulho, né? Muitos rapazes se reunindo ali à noite, com moças, né? E, enfim, andando de skate, quebrando as escadas, né? Drogas, segundo os moradores, né, que moram ali no entorno, todas as noites acontece isso. A denúncia seríssima, gravíssima. Eu acho que com esse reforço aí no time da fiscalização, doutor Moscone, tem que agir, né? Antônio Carlos, isso aí é uma coisa mais acho que é coisa de polícia mesmo, já direto, viu? Guarda Municipal. São vandalismos, né? O que essas pessoas estão fazendo ali uma hora dessa? Não é? Usando droga, colocando em incomodando, né? Eu acho que não é. Muito bem, gente amiga. 13 horas 24 minutos. Casa de Carnes e Frios Frimer. Quase 40 anos de tradição, né? Com o comando da família Merli, o Flávio, o Fabinho, uma equipe que atende você com aquela atenção, produtos de qualidade, Santa Catarina 45, pertinho do Mercado Municipal. Vamos lá, Ivonete, vamos seguindo aqui, por gentileza. A Vilma gostaria de saber se, ao invés de 2 neurologistas na Zona Leste, por que não poderiam mandar um para a Zona Sul? Né? Porque eles precisam se deslocar até lá. Aí, doutor Moscone. Neurologistas, 2? Neuro. Vamos ver a demanda lá da Zona Sul, como é que é, para a gente poder, para justificar a ida de um deles para lá, compreende? Porque muitas vezes fica num horário, um tempo ocioso, entendeu, Ivonete? De repente não é o mais adequado que ele vá para lá. Então seria, vamos ver o número, vamos avaliar qual seria a demanda então para isso. Doutor Moscone, só uma informação aqui, o presidente Jair Bolsonaro falando em reabrir as escolas após
a Organização Mundial de Saúde dizer que um estudo inconclusivo lança dúvidas sobre a transmissão assintomática. Ele está colocando isso como uma novidade que não é. Ele está usando a informação da OMS, né? Não, mas isso não é um fato novo, compreende? A OMS pode ter feito uma manifestação agora sobre um fato que a gente já sabia há muito tempo. A transmissão assintomática, o exame assintomático, o paciente assintomático, tudo isso é uma realidade já. Eu não vejo grande... que inovação é essa? O que aconteceu? Nada de novo. Então, a pessoa pode ser assintomática, especialmente a criança é assintomática, mas ela é portadora do vírus. E ela, como se sabe, ela pode perfeitamente transmitir o vírus para outras pessoas. Será que o presidente quer correr esse risco? Será que é isso? Aí não sei, não dá. Vamos lá, Ivonete, tem muitas perguntas aí ainda, né? Sim, Antônio Carlos, temos aqui o abraço da Adriana, ela parabenizando o doutor Mosconi e a todos, né, da equipe. Ela diz que Poços de Caldas está de parabéns, vem cumprindo a lição direitinho. Ela aproveita, diz que o tom de azul ficou ótimo para o senhor, doutor Mosconi. O tom de azul. Adriana. Olha aí, doutor Mosconi. Mas eu quero agradecer a Adriana e quero dizer para ela que eu quero realmente... eu recebo com entusiasmo as suas palavras no que diz respeito à minha equipe. Ao reconhecimento que ela faz pelo trabalho da equipe, que é realmente espetacular, é um trabalho assim, de muita garra, de muita dedicação, de muita competência, 100 dias, 100 horas, fim de semana, toda hora, o momento todo, pessoa extremamente disponível. Tivemos agora lá uma servidora nossa lá que ocupa uma posição importante, teve um problema grave com a mãe dela, mesmo assim, ela ficou online, está online todo momento, e totalmente disponível para fazer o trabalho que ela precisa fazer, mesmo com a situação grave da mãe dela. Então, eu tenho que fazer esse reconhecimento público aqui pelo pessoal que trabalha conosco lá na Secretaria de Saúde. Muito bem, vai morar fora de Poços de Caldas por um período? Deixe os móveis, tudo lá no guarda-móveis com segurança, preço acessível, guardando também mercadorias, arquivos em geral, com o telefone 3721-4767. Ivonete, vamos às últimas do dia. Estamos aí aos 43 do segundo tempo. Saudade do futebol, doutor Mosconi? Totalmente. O senhor que é corintiano também, né? Demais da conta. Agora volta aí, está voltando. Já voltou o alemão, o campeonato alemão, o campeonato português. Essa semana volta o campeonato espanhol. Logo, logo volta o campeonato inglês. E aqui em Minas, segundo consta, há uma possibilidade de realização de jogos num só local, com os times concentrando-se lá nesse local também. Mas aqui nós estamos ainda, lá nesse lugar que você citou, o pico já passou para trás, aqui ainda não. Então a gente tem que olhar com muito cuidado essa questão, não é? Olha, Antônio Carlos, a gente tem aqui a participação do Tadeu e ele falando justamente sobre isso, né? Ele parabenizando o doutor Mosconi e falando quando vão ser liberadas as práticas esportivas e o futebol principalmente. Bom, é isso aí. As práticas esportivas, algumas já vão sendo liberadas, essa ginástica aí das academias, a parte, vamos dizer, deixando de lado algumas coisas, como esteira, bicicleta. E, então, essa musculação poderá ser feita. Enfim, as coisas vão voltando gradativamente, sem que a população corra risco. Esse é o cuidado que nós temos que tomar. A Zezé do Jacarezinho, mandando um grande abraço aqui ao doutor Jacaré Mosconi. também, né? Temos também um abraço aqui todo especial, não é, o pessoal aqui mandando um abraço, né? Tem muita gente, inclusive, o abraço do Francisco Oliveira, lá do Jardim Country Club, parabenizando aí pelas normas, as aplicações, né, que estão sendo adotadas aqui. Ele aprova totalmente a coragem do doutor Mosconi e toda a equipe. E temos também João Lemos, ele perguntando, ele é morador do Country Club e quer saber por que não liberar a rodoviária. Opa! A rodoviária porque é um local de aglomeração, é um local de vinda dos ônibus, saída, vinda, mas principalmente vinda. As próprias companhias de ônibus suspenderam essa sua atividade temporariamente. Não é? Em todos os lugares, praticamente, do Brasil, isso aconteceu aqui também. Doutor Mosconi, só uma última coisinha, meio minuto aí. Não tem como liberar essas barreiras nos bairros, por exemplo, no Filadélfia e outros locais aí, Maria Imaculada? Já foi colocada essa questão
Eu acho que até a informação que nós estamos tendo é que esse de Filadélfia seria a Rua liberado, Aníbal José da estaria Costa, liberada já. Eu não tenho certeza se já foi, mas havia a decisão de que ela seria liberada. As demais eu não sei dizer para você não. Bom, vamos embora, né, Ivonete? Uma boa tarde para você. Antônio Carlos, olha, o pessoal lá do Filadélfia é muito preocupado porque as manilhas que foram colocadas juntamente com aquelas terras, com a chuva, obviamente, né, está escorrendo tudo e sujando toda Aí, doutor Moscone, nesse local aí, ó, que foi colocado e esse é lá gerou no no final de Filadélfia? semana. Esse do local de Filadélfia, eu mesmo já conversei com o Celso, com o prefeito, não falei, mas levei essa posição para o Celso, e a informação que eu tive é que isso seria revisto e a tendência é eliminar essa barreira aí, que ela não teria muita necessidade. Realmente. No momento Sinceramente, teve, eu não porque, entendi. Não, no momento teve, quando fechou lá a Cachoeirinha, não foi? Mas foi no final de semana que colocaram. Eu sei. Sexta-feira. Não, eu acho que foi antes. Foi. Não, Nós não mostramos. Não foi agora, recente. No último final de semana. Não, foi antes. A reclamação que nós tivemos foi antes. Bom, mas tudo bem. Mas o que a justificativa era esta. É que era para barrar o pessoal que estava virando lá da Cachoeirinha, entendeu? Mas eu acho que isso já não justifica mais. Já levamos essa posição à prefeitura. Um abraço, doutor Moscone. Até a próxima, viu? Muito obrigado, eu agradeço, viu? Saúde para o senhor. Cuide-se um abraço bem, para todos aí. Vamos lá. Verdade. Tchau, Ivonete. Tchau, Até Antônio amanhã, Carlos. hein? Tudo de bom. Tchau para vocês também. Até amanhã. Tá na hora, né, de ir embora. Uma ótima tarde. Obrigado pela companhia, pela amizade. Cuide-se bem. Até amanhã, se Deus quiser.